Salve a todos, ouvintes do Collegium Pietatis, sejam bem-vindos de volta. E esse vídeo eu estou gravando ele motivado por uma discussão recente que eu tive aí na internet a respeito da questão do sacrifício animal no antigo paganismo, né? Especialmente o paganismo greco-romano. Essa discussão ela começou basicamente porque um rapaz que se dizia politeísta, neoplatônico, ele implicou que as religiões gregas, não gregas, as religiões celtas e germânicas da antiguidade eram religiões bárbaras e primitivas porque elas sacrificavam animais, né? E de certa forma o próprio politeísmo grego e romano também teria um lado primitivo e bárbaro justamente pela prática de sacrifício animal, e que na verdade as religiões mais evoluídas, mais elevadas, elas não praticavam sacrifício animal e até incentivavam de alguma maneira o vegetarianismo, né? Primeiro, esse vídeo eu gostaria de expor algumas razões pelas quais eu não acredito que o sacrifício animal nessas religiões tradicionais da antiguidade, inclusive em religiões tradicionais hoje, né? Por exemplo, aqui no Brasil temos religiões afro-brasileiras que sacrificam animais ainda, e muita gente vê essas religiões como uma forma de barbarismo, uma coisa primitiva. E eu gostaria de expor nesse vídeo algumas razões pelas quais eu não acredito que o sacrifício animal seja algo de religiões bárbaras e primitivas e que havia um significado muito profundo no sacrifício animal. Primeiro eu queria fazer uma exposição apresentando como que o sacrifício animal era realizado nas religiões gregas e romanas, que são as quais eu tenho mais contato, né? Mas eu acredito que nas religiões celtas e germânicas fosse algo muito parecido, porque são de raízes indo-europeias também, então deva haver algum tipo de analogia. Na religião romana e grega, quando se fazia um sacrifício animal em um culto público, né, uma sacra pública, existia uma procissão que levava esse animal até o lugar de sacrifício, né, o altar, e esse animal ele precisava ser escolhido cuidadosamente, não era qualquer animal que podia ser escolhido. Esse animal devia ser bem cuidado, muito bem tratado, ele devia ser digno de ser oferecido aos deuses, não podia ser qualquer animal. Esse animal ele era conduzido numa procissão composta de mulheres, basicamente, e eles iam jogando sal em cima dele, jogando mola salsa, que era um tipo de massa que as mulheres faziam, as virgens vestais faziam libações de vinho em cima desse animal, em todo um processo purificatório para oferecer animal como vítima de sacrifício para os deuses, né? E quando eles chegavam em torno do altar, eles às vezes circulavam em torno do altar aí, algumas vezes, e era o consenso que o animal ele devia consentir com o sacrifício dele. Ou seja, ele devia fazer um gesto, assim, né, mexendo a cabeça, consentindo que ele ia ser sacrificado. Aí pode haver uma certa dúvida, assim, mas como que o animal vai consentir com o sacrifício? Como a gente vai saber, né? O animal, afinal de contas, ele é irracional. Mas a razão religiosa era essa, que o animal tinha que consentir com o sacrifício. Para isso, às vezes eles até prendiam um tipo de corda, né, na cabeça do animal para fazer com que ele mexesse a cabeça. E aí existe uma coisa importante, porque se o animal mostrasse qualquer sinal de pânico, que ele queria sair dali, que aquele sacrifício não poderia acontecer, isso era um mau augúrio, era visto de maneira muito negativa, um mau sinal divino, que esse animal não poderia ser sacrificado. Então o rito tinha que começar tudo de novo, teria que selecionar uma outra vítima de sacrifício, e aí ia ser todo um outro trabalho para preparar essa vítima. Existia também algumas vítimas que eram sacrificadas, por exemplo, bois, cavalos, que eram os mais valiosos, né, as vítimas mais caras, cabras, ovelhas, e até mesmo cachorros eram sacrificados, né? Por exemplo, no culto de Hécate se sacrificava cachorro. Mas assim, todos os animais deveriam ser extremamente bem cuidados. Tem uma passagem, por exemplo, no Satírico do Petrônio, que um rapaz ele fica preso ali num templo a Príapo, e os gansos que são sagrados a Príapo começam a atacá-lo, né? E ele fica assim meio em pânico, pega um pedaço assim de madeira e mata um dos gansos em pânico. É uma narrativa de comédia, né? Então é toda uma narrativa humorística aí por trás, mas ela é engraçada justamente porque ela reflete de alguma maneira a realidade, né? Então, quando ele mata um desses gansos, as sacerdotisas ali que cultuam Príapo ficam extremamente revoltadas com ele, acusam ele de ladrão porque tomou algo de Príapo, tomou um animal favorito de Príapo, e aí ele tem que ser punido de alguma maneira por isso. Então, essa é a primeira razão aí pela qual o sacrifício animal não era meramente um maltrato, porque esse animal devia ser extremamente bem cuidado. Um outro exemplo disso era na Equíria, né, que era um festival dedicado a Marte, que havia uma corrida de bigas,
e essas bigas eram puxadas por 2 cavalos. E a biga que era vencedora desse festival, o animal que ficava, se eu não me engano, à direita da biga, ele era escolhido para sacrifício, ou seja, o animal campeão, o cavalo campeão, talvez o cavalo mais desejado da Roma Antiga, ele era escolhido para sacrifício a Marte. Era o animal mais valioso, o animal mais bem cuidado, mais bem nutrido, era o animal escolhido para ser sacrificado a Marte. Então, peraí, será que o sacrifício animal é meramente um maltrato, uma desconsideração pelo animal? Me parece que não. Até porque existe uma outra evidência para isso, que é a comédia As Aves, de Aristófanes. De novo, uma comédia, né? Mas ela só faz sentido porque ela tem uma relação com a realidade, né? A comédia ela trabalha com esse tipo de mímese. E na comédia As Aves eles vão fundar a cidade das aves e escolhem justamente uma ave para sacrificar. Ou seja, se eles vão sacrificar justamente o animal mais sagrado que eles consideram, né? Um animal que vai ser o símbolo da nova cidade deles, eles fazem todo um discurso a isso, inclusive. Então, isso quer dizer que o animal a ser sacrificado ele tem um grande valor para eles, um valor até sentimental. E é por isso que na religião grega, quando o animal era sacrificado, no momento que passavam a faca nele, as mulheres que estavam ao redor elas tinham que chorar e se lamentar, mesmo que fosse fingido isso, mas elas deviam chorar e se lamentar, fazer toda uma encenação de luto por esse animal. Então aí tem algumas razões pelas quais não me parece que o sacrifício animal fosse simplesmente um barbarismo, uma coisa primitiva de maus tratos a animais. Existe um sentido profundo aí de sacrifício na religião grega e romana, por que o sacrifício tem que acontecer, mas aí não cabe explicar nesse vídeo, seria uma coisa um pouco extensa, né? Mas o sacrifício animal era parte fundamental dessas duas religiões. Eu acho que cabe lembrar, né, a ironia, né, dessa discussão que eu me envolvi, é que o rapaz se afirmava como neoplatônico e justamente Sócrates, quando ele, logo antes de morrer, no diálogo Fédon, ele pede para que sacrifiquem um galo a Asclépio, né, para ele. Ou seja, o Sócrates ele também era extremamente pio e participava desses sacrifícios também. Provavelmente os filósofos neoplatônicos, em geral, participavam desses sacrifícios, embora Porfírio tenha um tratado que ele defenda o vegetarianismo e seja contra o sacrifício animal. Mas assim, essa é uma visão mais particular do Porfírio e provavelmente que algumas pessoas que faziam parte ali da mesma seita filosófica dele compartilhavam, mas não refletia a realidade religiosa mais ampla do mundo grego e romano, né? Então a religião tradicional envolvia sim o sacrifício animal e tinha um significado profundo. Algumas razões míticas que justificam o sacrifício animal são as seguintes. Por exemplo, em Hesíodo, né, na Teogonia, acredito que seja na Teogonia os Trabalhos dos Dias, não me recordo exatamente agora, mas existe aquele mito enantiológico de que Prometeu, né, que Prometeu ele é uma deidade que tem uma relação muito próxima com a criação da humanidade, né, as nossas técnicas. Ele vai fazer um sacrifício a Zeus e ele engana Zeus nesse sacrifício. Ele dá para Zeus os ossos, né, a parte menos nutritiva do animal, cobre com gordura para ser assim chamativo, e enquanto ele fica com a parte com mais carne, mais nutritiva. E assim, a partir desse mito, então, a justificativa que na religião grega essa parte dos ossos menos nutritiva seria sacrificada aos deuses, enquanto a parte mais nutritiva da carne ficaria com os homens. E no sacrifício, depois do sacrifício em geral havia um banquete que era feito justamente com as partes dessa vítima, né? Depois do sacrifício se usava a carne dela, com a única exceção que quando se sacrificava animais para deuses quitônicos, deuses do submundo, mundo dos mortos, esses animais não eram compartilhados na refeição, porque existia a crença de que os vivos não podem compartilhar da mesma refeição que os mortos, né? Acho que cabe relembrar o mito de Proserpina, Perséfone, né? Que Plutão ludibria ela para compartilhar de uma refeição no seu reino, e aí ela fica presa também no seu reino. Uma outra justificativa mítica também interessante está em Ovídio, né? Nos Fastos. Por exemplo, ele afirma que a palavra romana para vítima do sacrifício é hóstia. Hóstia, segundo o Ovídio, é porque está relacionada a hostis, que é um inimigo de batalha, por exemplo, um inimigo público, não um inimigo pessoal, que aí seria um inimicus no idioma latino. Então, a vítima do sacrifício ela é vista como um inimigo também, se for pensar nessa questão etimológica. E existem alguns mitos nos Fastos de Ovídio que apontam para esse tipo de relação também. Por exemplo, quando uma cabra come as uvas, né, sagradas ali a Baco, ela se torna também uma vítima de sacrifício para Baco. Ou quando o Príapo, por exemplo, tenta
tenta se aproveitar de uma ninfa e um jumento faz barulho e atrapalha ele no meio do processo, o jumento passa a ser um animal de sacrifício apríaco, né? Existe a outra palavra no próprio idioma latino para sacrifício, para vítima de sacrifício, é a própria palavra víctima, que segundo Ovídio se referia a um inimigo depois da batalha, ele já vencido. Deve ter alguma relação a ver com victus, né? Vitória, algo desse tipo. Então, para concluir aqui a exposição, essas são algumas das razões pelas quais eu não acredito que o sacrifício animal seja uma coisa de bárbaros, primitivos, que simplesmente pensavam em maus tratos animais. Eu acho que vale até a pena comparar com a nossa própria sociedade hoje, né? Nós temos esse tipo de visão anacrônica de achar que nós somos muito evoluídos, que não sacrificamos mais animais, mas por outro lado a gente tem matadouros industriais assim, enormes que matam ali diversas vítimas para nossa alimentação, sem qualquer consideração pela vida deles, né? O sacrifício animal no mundo antigo era visto como uma coisa muito séria, a partir desses exemplos que eu dei. Era uma vida, né? Era vista como uma coisa séria. A nossa alimentação era uma coisa séria, era sagrada também. Se oferecia uma vítima, né? Tem uma passagem de, acredito que seja de Lucrécio, que fala também do facho da vida, né? Que enquanto uma vida morre, a outra é possível continuar ou nascer, né? Então existe toda uma conexão aí de uma vida que dá vida a outra. Até na religião nórdica, por exemplo, existe aquela runa Gebo, né, que é um presente que também significa de certa maneira um sacrifício. Na religião romana tem essa máxima Dout Des também. Então existe todo um significado muito profundo em torno do sacrifício animal, e comparando com a nossa sociedade hoje, nós vemos que nós não somos assim tão evoluídos assim, que nós na verdade pode-se argumentar até que somos muito mais bárbaros e primitivos do que esses antigos que tinham um significado muito profundo para o sacrifício animal. Agora, quanto à nossa visão reconstrucionista hoje, né, de uma reconstrução de uma religião politeísta, o sacrifício animal ele se torna um pouco complicado pelas seguintes razões. A maioria de nós hoje vive em regiões urbanas, né, não é nem possível isso ser feito nas nossas casas, né, não tem como você sacrificar um animal num larário, por exemplo, dentro de casa. E não é nem recomendável, né? Existe uma questão de higiene, até de legislação em relação a isso. E o sacrifício animal ele era uma coisa feita assim em ocasiões muito especiais também, né? Não é uma coisa corriqueira que você vai fazer no seu larário. E segundo, existem pessoas politeístas hoje que seguem uma visão filosófica, por exemplo, de Porfírio, uma visão pitagórica, que são vegetarianas ou que optam por não sacrificar animais. Eu acho que existem politeístas gregos que seguem o orfismo também, que optam por não sacrificar animais porque não acreditam que isso seja algo realmente necessário. Mas, por outro lado, existe todo um histórico aí na religião grega e helênica, existe, inclusive filosófico, que também justifica o sacrifício animal, né? Por exemplo, no tratado de Juliano sobre a Mãe dos Deuses, ele justifica que o sacrifício animal, alguns animais são mais apropriados justamente pela relação que nós construímos com eles, né? Porque nós pastoreamos esses animais, temos uma relação próxima com eles, diferente de outros animais com os quais não temos uma relação próxima. Então, a relação próxima é o outro aspecto fundamental para a escolha da vítima, né? Então, é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado aí da exposição e nos vemos na próxima. Até mais!